paz do Senhor, a igreja. Esta manhã tão maravilhosa, eu gostaria de compartilhar com vocês o que Deus colocou no meu coração quando falamos dos propósitos da igreja. O último desses, não na classificação, mas na ordem, nós vamos falar sobre adoração. Falaremos durante todo o mês sobre adoração. E adoração, eu fiquei meditando. Adoração é o reconhecimento daquilo que a pessoa é, daquilo que você reconhece de qualidade numa pessoa, não pelo que ela pode fazer por você, ou porque ela fez alguma coisa por você, mas pelo que ela é, simplesmente. Adoração seria isso. E me veio ao coração, no livro de Êxodos, capítulo 3, no versículo 14, eu quero ler com vocês, que diz assim: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. O 15. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Amém? Então, quando falamos de adoração, o nosso alvo de adoração deve ser conhecido. Nós vemos aí no mundo pessoas adorando tantas coisas, e se você interrogar, eles vão falar para vocês: olha, eu adoro, eu presto culto, aí é isso, a essa entidade, é isso, aquilo, e ele vai explicar para você. Ele vai ter argumento para dizer para você por que ele faz um culto àquela imagem, ou aquela entidade que eles chamam, talvez. Mas nós, cristãos, temos o privilégio de conhecermos quem nós adoramos através de Jesus Cristo, que veio revelar o Pai a nós. Amém? Jesus Cristo veio para que nós pudéssemos conhecer o Pai. Dos diálogos de Jesus com os discípulos, ele diz assim: os discípulos perguntam: quem é o Pai? Olha, eu estou há tanto tempo com vocês não conhecem ainda o Pai? Eu vim revelar o Pai. E aqui nesse texto, nós encontramos Moisés. Moisés, depois de ter sido colocado para morrer no rio Nilo, quando bebê, e depois adotado pela filha de Faraó, criado por sua própria mãe, educado com toda a ciência do Egito, fugitivo durante 40 anos no deserto de Midian, casado com a filha de Jetro, pastor de ovelhas e de língua pesada, começa uma jornada de experiências grandiosas com o Deus de seus antepassados, o qual aprendeu a cultuar e adorar ainda em tenra idade. Moisés conhecia Deus porque foi passado para ele através de sua mãe, através dos seus da tradição oral. E Moisés queria livrar o povo dele, que era o povo de Deus, das mãos do faraó do Egito. Então ele matou um egípcio, porque achou que estava fazendo justiça. Mas viu que não era aquilo, fugiu para o deserto e ficou 40 anos no deserto. E de repente, ele tem uma experiência espetacular. Ele vê a sarça ardendo e a sarça não se consumia. E de dentro da sarça saiu uma voz que dizia: olha, eu quero que você vá e você vai tirar o meu povo do Egito. Você vai lá
e diz ao povo que eu quero tirá-los de lá, que chegou a hora, depois de 400 anos de escravidão, chegou a hora de eu tirá-los das mãos de Faraó. E Moisés diz assim: olha, tudo bem, Senhor Deus, eu sei que tu és o Deus dos meus pais, mas eu vou chegar lá e vou dizer o quê? O que eu vou dizer para o povo? Quem que eu vou falar? O que eu vou falar para eles? Como? Em nome de quem? Sabe quando você vai a algum lugar de muito prestígio, de muita autoridade, e você vai com uma cartinha de referência de um deputado, de um senador, de alguém importante, e aí chega lá e fala: olha, eu vim em nome de fulano aqui, olha, está aqui minha carta de apresentação. E Moisés também queria uma carta de apresentação para chegar lá e dizer para o povo: olha, o povo já não conhecia mais Moisés. Moisés estava há 40 anos, o faraó que dominava as terras naquela época já tinha morrido. Então já havia até se esquecido aquele fato do homicídio que ele havia cometido. Então ele vai e pergunta para Deus: olha, tudo bem, o Senhor está mandando, eu vou, mas para quem que eu chego lá e falo o quê? Quem que me enviou? E Deus fala simplesmente para Moisés: eu sou o que sou. Isso quer dizer o que? Na nossa língua, talvez, isso não tenha muito impacto. Mas imagina alguém dizer assim: eu sou. Não, quem que você é? Eu sou. Eu, em mim habita toda a plenitude, todo ser, tudo que há de melhor, tudo que há na terra habita em mim, eu sou. Então aqui Moisés começa a ter uma jornada com Deus, uma experiência de quem era o Deus que ele adorava, a quem estamos adorando. Esta manhã tão maravilhosa, você tão atento está aqui, me ouvindo, talvez esperasse um grande pregador aqui e tal, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, a quem você está adorando. Você conhece o Senhor a quem você adora? Jesus Cristo se manifestou ao mundo para que nós conhecêssemos o Pai. Através de Jesus nós conhecemos, mas quem é o nosso Deus? Quem é esse Deus que adoramos com tanta ênfase, com tanto, às vezes a confusão que diz assim: olha, o que é adoração, o que é louvor, né? Então o pastor Alas frisou várias vezes aqui que louvor é você agradecer, falar para Deus e para Jesus tudo aquilo, agradecendo tudo pelo que Ele fez por você. Se você fosse parar um dia para começar a louvar, você teria muitos motivos para louvar a Deus por tudo quanto Ele fez por você, né? Só o fato de estarmos aqui com fôlego de vida já é um motivo maravilhoso para nós louvarmos o nome desse Deus. Mas adorar a Deus é um pouquinho diferente. É reconhecer tudo que Ele é. Você já parou para pensar quando você estuda ou quando você analisa uma personalidade que é muito impactante? Então você começa a analisar a vida dele pelo que ele fez, né? Você vê o currículo e ele começa a falar tudo que ele fez, tudo que ele estudou, tudo que ele pesquisou, grandes homens, né? Que poderíamos citar vários aqui, mas quem ele é? Qual é a sua essência? O seu eu, quem ele é em si mesmo? E nós podemos ver, quando passamos a adorar a Deus pelo que Ele é, nós descobrimos coisas tremendas. Nós conseguimos vislumbrar a nossa posição, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem é esse Deus tão tremendo? Quem é esse Deus tão amoroso? Quem é esse Deus tão sublime, que foi capaz de ato tão maravilhoso para conosco?
vamos falar um pouquinho da grandeza do nosso Deus. Alguns dos atributos de Deus. Quando passamos a ver os atributos de Deus, muitos falam assim, atributo, que é atributo? Seria o que você tem na sua personalidade, do seu caráter, da sua essência, quem você é. Muitas vezes, pessoas vão a psicólogos porque não conseguem saber quem é, né? Eu não sei bem quem eu sou, eu não me identifico muito nem com isso, nem com aquilo. Mas o nosso Deus não, Ele é simplesmente, como Ele falou a Moisés, eu sou. E aqui, eu não sei muito, eu não sei nada, né, do hebraico, mas se a professora Eunice estivesse aqui, ou algum dos irmãos que estão aqui, pudessem falar no hebraico, que a nossa língua portuguesa nesse sentido é um pouco limitado. O que significa esse eu sou? Em mim existem todas as coisas. Em mim existe tudo que há nos céus e na terra e debaixo da terra. Seria isso o significado do eu sou o que sou. Então aqui, alguns dos atributos de Deus. Deus é onipresente. Vamos falar? Deus é um atributo de Deus. Deus é onipresente. O que é ser onipresente? É estar em todos os lugares. Aí você pensa, mas nossa limitação humana se prende à matéria. E nós ficamos assim, como está em todos os lugares? Ele está em todos os lugares. Ele habita toda a terra e toda a sua plenitude, e todo o universo está sob o domínio de Deus, porque Deus está. E aí você fica pensando, esses dias eu estava meditando, e eu fiquei pensando, meu Deus, o meu futuro, Deus está. Não vai estar, Ele está. O meu presente, Ele está. E no meu passado, Ele não esteve, Ele está. Você consegue perceber o que é um Deus onipresente? Ele está no meu passado. Então Deus não se limita ao tempo. Ele pode ver você lá no seu passado, Ele vê você hoje e Ele vê você amanhã. Então não se preocupe o que vai estar te esperando, porque Deus tem pensamentos de bênção para a sua vida. Os pensamentos de Deus são bons, são maravilhosos para nós. E Ele é onipresente. Ele está no seu futuro. Ele está lá. Ele está lá aguardando você quando você percorrer o tempo que o homem é limitado. O homem tem que se prende à matéria e é limitado ao tempo. O Senhor transcende. O Senhor é transcendente. Ele está no seu passado, Ele está no seu presente e Ele está no seu futuro. Alguém pode glorificar o nome do Senhor? Você não está só, você não está à deriva. Ele está no seu passado. Foi Ele quem controlou o seu passado. Ele está no seu presente hoje. Ele quer hoje fazer com que você o conheça mais e mais. E Ele está no seu amanhã. Ele já está lá no seu amanhã. Então não se preocupe. É muito difícil, talvez, na nossa limitação humana, nós pensarmos na transcendência, não é? Mas os estudiosos de física quântica, de física não sei das quantas, eles sabem disso. Mas nós, que somos filhos de Deus, temos um privilégio de ter um Deus transcendente, um Deus onipresente. Então, nós temos também um Deus onisciente. O que é onisciente? Vamos falar o outro atributo de Deus? Deus é? O que é onisciente? Sabe todas as coisas. Vamos lá? Sabe todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mas se Ele sabe, por que nós precisamos falar com Ele? Porque Ele sabe. E se nós chegarmos a Ele e estivermos conversando com Ele, pensa numa pessoa que sabe tudo.
Que bom que é conversar com essa pessoa. Ela vai falar com você e ela vai transmitir a você uma tranquilidade, vai transmitir a você uma paz, uma alegria, uma segurança, que você vai saber para onde você está caminhando. Quanto mais você conhece a Deus, mais tranquilo e mais seguro é a sua caminhada. Amém, irmãos? Quanto mais conhecemos o Senhor, o nosso Deus, mais seguro nós somos de que fomos escolhidos e que a nossa caminhada é segura, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Como Ele é transcendente, Ele está em todo lugar, Ele também é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Tudo lhe é patente, tudo lhe é... Não existe nada oculto. No Salmo 49, deixa eu ver qual salmo. O salmista fala: para onde irei da tua presença? Ou para onde fugirei? 139, né? Para onde fugirei? Se eu for até o fundo do mar, ali tu estás. Se eu for no mais alto dos céus, ali também tu estarás. Aleluia! Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, ou no Hades, lá no fundo, também estás lá. Vai, mas se eu tomar as asas da alva e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Aleluia! Não tem onde você possa se esconder do nosso Deus. Não tem onde você possa estar longe do alcance dos seus olhos. Se você entrou aqui esta manhã angustiado, sem saber o que espera o seu futuro, o que lhe espera no futuro, eu quero dizer que o teu futuro está nas mãos do Deus que tudo pode. E se você confiar nele, se você entregar a Ele, se você conhecê-lo, você vai ter a segurança de lançar a sua vida nas mãos do Senhor, para que Ele controle todos os seus dias. Entrega ao Senhor o teu futuro, entrega ao Senhor os seus anseios, entrega ao Senhor tudo, porque Ele tem tudo sob o controle dEle. E se você conversar com Ele, se você conhecê-lo, se você se abrir com Ele, com certeza você vai se tranquilizar, você vai descansar na grandeza do nosso Deus. E o nosso Deus também, Ele é onipotente. Vamos falar? De novo? O que é onipotente? Tem todo o poder. Jesus uma vez disse: olha, todo o poder foi me dado nos céus e na terra e debaixo da terra. E Jesus transmitiu esse poder aos seus discípulos, para que eles também tivessem esse mesmo poder. Então, Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele tem todo o poder nas suas mãos. E aí você fala: olha, como que tendo todo o poder, acontece tanta coisa de ruim, né? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Para os irmãos que são professores ou vivem num mundo de pessoas intelectuais. Uma das perguntas mais frequentes é assim: olha, se Deus sabe todas as coisas, tem todo o poder, por que Ele deixa acontecer isso? Não é? Não é essa a pergunta que você ouve sempre, né, pastor Luiz? Por que tanta tragédia? Porque nós somos livres, irmãos. Porque Deus colocou leis para reger todas as coisas. Como Ele tem poder sobre todas as coisas, Ele pôs leis para que regessem todas as coisas, para que tudo andasse segundo as leis que Ele colocou. E quando o homem transgride essas leis, ele sofre as consequências dessas transgressões. Então, não precisa usar muitas coisas para rebater, não.
olha, o homem transgrediu leis que Deus colocou, então a consequência vem. Então é simplesmente isso. Mas nós, quando conhecemos a grandeza de Deus, conhecemos também que Ele é um Deus amoroso, longânimo, perdoador, porque na essência de Deus existe em tudo isso, existe a longanimidade, existe o amor, porque não existe expressão maior de amor do que aquela de dar o seu próprio filho em favor dos homens. Porque Deus amou, porque Deus amou, porque Deus amou, foi porque Deus te amou, foi que você está aqui, é porque Ele te amou. Imagina um ser como este, infinito, um ser que é simplesmente olhar para você e te amar com amor tão grande, que deu o seu próprio filho para que você pudesse estar aqui hoje, para que você tivesse a certeza que o seu futuro vai estar nas mãos dele. Dentro dos o nosso Deus se agrada de revelar-se ao homem. Conhecer eu quero ter aqui com vocês pelo menos 3 motivos para que nós conheçamos melhor o nosso Deus. O primeiro motivo que eu coloquei aqui é, olha, conhecendo os atributos de Deus, nós podemos saber mais quem Ele é. O nosso Deus se agrada de revelar-se aos homens. Pensa isso. Um Deus tão maravilhoso, tão grande, se agradar de se mostrar aos homens. Vamos ler lá em Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça, retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Aleluia. Deixa um pouquinho esse versículo aí, meus irmãos. Eu me agrado porque eu ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. O Senhor fala em Jeremias assim: olha, vocês estão aí procurando muitas coisas, de riqueza, de poder, mas o que me agrada é vocês buscar conhecer-me melhor, porque eu quero me revelar a vocês, porque eu sou aquele, o Senhor que age com lealdade, com justiça e com retidão. Quem pode gloriar no Senhor aqui esta manhã, por tanta maravilha que o Senhor se revela a nós? Quando você busca o Senhor, quando você reconhece o Senhor, quando você conhece o Deus a quem você serve, você sabe que Ele é leal, que Ele é justo e que Ele não age sem retidão, porque o Senhor, Ele não pode fugir do seu caráter, Ele não pode negar o que Ele é. Então nós, irmãos, precisamos conhecer mais o Senhor para adorá-lo melhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, para adorá-lo pelo que Ele é na sua essência. O segundo ponto que eu coloquei aqui: estamos mais preparados quando conhecemos melhor a Deus contra as heresias e falsos ensinos. Como nós temos vivido, vamos ler aí em Efésios capítulo 4, versículo 14, que diz assim: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levado de um lado para outro pelas ondas, ou jogado para lá e para cá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro o próximo. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em todas as coisas que é a cabeça, Cristo. Isto aqui quer dizer assim: olha,
quando você conhece Deus através de Cristo, você não é levado por qualquer conversa. Você não é levado por qualquer coach. Você não é levado por qualquer um que vem e diz assim: olha, eu tenho um método infalível para você vencer. Não é verdade? Não é essa a conversa? Muitos são levados por ventos que uma hora são modismos que vêm a cada... Lá na época de Jesus já havia isso. Homens amantes de si mesmo, que usam de engano, usam da sua astúcia, usam do seu talento, da sua facilidade de dialogar para manipular as pessoas indoutas, as pessoas que não conhecem a Deus e não sabem como Deus age. Essas pessoas são levadas de um vento, pelo vento de um lado para outro, como quem não tem rumo. Mas você aqui esta manhã, conhecendo a Deus como você conhece, você está firme na rocha que é Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, conhecendo melhor o Senhor, você rebate os ventos de doutrinas errôneas que vêm nos açoitando cada dia mais, porque cada dia aparece uma nova religião, uma nova seita, uma nova definição de poder, de conhecimento e de coisas tantas mais que a gente fica meio perdido, né? Nós somos de uma geração que tinha muito mais facilidade de lidar com as mudanças. Hoje, mudanças ocorrem a cada minuto, as coisas estão mudando, as notícias estão correndo, a tecnologia é avançada e cada hora mais e mais e mais e mais. Mas quando você está firme em um Deus que não muda, que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, você sabe de uma coisa: a tecnologia aumenta, as coisas mudam, mas o meu Deus, Ele não muda jamais, porque o caráter dele é imutável, Ele não muda jamais. É esse o Deus que nós servimos. E um terceiro ponto que eu gostaria de falar com vocês também, é que podemos dar a verdadeira adoração. A verdadeira adoração ao nosso Deus é dada quando nós o conhecemos. Como você pode falar com uma pessoa: olha, você é linda, você é maravilhosa, você tem um coração bom, você tem um coração maravilhoso, você tem um caráter imutável, se você não o conhece? Conhecer a Deus, você pode adorá-lo, você pode chegar diante dele e dizer-lhe: Senhor, eu estou aqui porque Tu és imutável, Tu és onisciente, Tu és onipresente, Tu és onipotente, Tu és um Deus amoroso que jamais muda, que jamais a injustiça passou diante de Ti. Então, irmãos, adorar a Deus é isso, é você conhecê-lo. Tem um hino que eu tenho muita saudade de ouvir, que diz: é conhecer-te mais e mais. É um hino que era cantado por uma querida aqui, a Sandra. Não sei se você conhece, Sandra, o hino? Conhece? Você pode cantar um pedacinho aí, só para a gente ter uma... Não está combinado isso, viu, irmãos? Eu não tenho, infelizmente, eu não tenho a facilidade do Alas de combinar isso. Que tom que... Então, vai que eles vão atrás. No momento em que o meu ego quer dominar meu ser, Presta atenção nessa letra. e o mundo mal invade o meu coração com a tentação. Então o Espírito de Deus me vem lembrar quem sou. O Espírito de
Deus está lembrando você essa de manhã? Deus, um filho por Jesus, que me amou e salvou. Conhecer-te mais e mais, quero teu amor sentir, ó Cristo. Quero conhecer-te, trazer pra mim o teu querer e andar pra sempre ao teu lado. Só então, Senhor, eu posso conhecer-te mais e mais, conhecer-te mais e mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Quanto mais você conhece o Deus a quem você serve, mais segurança você tem, mais paciência você tem, mais alegria você tem. E nas horas de angústia, você pode dizer: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Aleluia, aleluia. Jó, que foi considerado um homem justo, depois de tudo que ele passou, ele falando com Deus e reclamando com Deus, Deus disse assim: Jó, onde você estava quando eu criei todas as estrelas? Onde você estava quando eu criei o céu e a terra? E começou a falar com Jó, e no final Jó diz assim: ah, eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esta manhã, eu quero convocar você, eu quero pedir, eu quero me colocar nesta posição de conhecer melhor o Senhor, de buscar mais a presença do nosso Deus, de reconhecer mais o quem Ele é. E aqui, nosso Deus se apresenta em nossas necessidades. Nós vemos aqui, falamos sobre Moisés, e na trajetória de Moisés com o povo durante o deserto, Deus se manifestou diversas vezes. E Ele se manifestou como Jeová Jiré, o Deus que provê. Se você está precisando aqui esta manhã da presença de Jeová Jiré, Ele está aqui. O Deus que provê. Você está precisando de provisão financeira, de provisão de alguma outra coisa, Ele é o Deus que provê. É o Deus Nissi. É o Senhor, é a nossa bandeira. O Senhor é aquele poderoso na guerra. A guerra que você está enfrentando não é sua. A guerra que você está enfrentando é do nosso Deus. Então entregue a Ele a sua ansiedade e creia que Ele é o Jeová da guerra. O Jeová Rafá é o Senhor que sara. O Senhor que sara está aqui esta manhã. Nós deixamos de ouvir um pouco esses nomes. Antigamente os pregadores se falavam muito, e tem um pregador em especial, Gesiel Gomes, quem é mais velho aqui conhece, e ele citava isso com muita facilidade, rápido, e falava todos os nomes por quem Deus era conhecido. Mas eu não tenho esse conhecimento nem essa facilidade, mas eu quero lembrar a você que Jeová Rafá está aqui esta manhã. Ele está aqui para te sarar, seja qual for a sua doença, na alma, no espírito ou do corpo. Ele está aqui esta manhã. Nós temos também o Jeová Raá, o Senhor da nossa paz. O Senhor da nossa paz. Como está faltando paz no mundo, mas o Senhor Raá está aqui esta manhã. Se você conhecê-lo, vai saber que Ele é o Senhor da paz. Ele é o Deus da paz. Tem também o Jeová
Tzidkenu, o Senhor que faz justiça. Você está se sentindo injustiçado? O Senhor que faz justiça está aqui. Ele é o Senhor da justiça. Então Ele está aqui esta manhã. Quando você passa a conhecer o melhor, você vai entender quem é esse Senhor. E Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Eu só deixei alguns, tem muitos e muitos mais nomes, porque em Deus é conhecido pelos israelitas. Porque eles, a cada manifestação de Deus, Ele diz: este é o Deus da paz, esse é o Deus da cura, esse é o Deus da aliança. Então, irmãos, esta manhã, se você não conhece ainda o Deus a quem você serve, se você está só por tradição oral, ou só por ouvir pessoas dizendo, entre no seu secreto, dobre o seu joelho e comece a conhecer mais e mais o Senhor. É assim que Ele se manifesta ao seu povo, de acordo com a sua necessidade. Ele simplesmente é. Ele é digno de adoração, de louvor. No Salmo 121 que nós cantamos, vamos ler o Salmo 21, já estamos ali esgotado do nosso tempo, mas eu gostaria que projetasse aí o Salmo 121, que nós gostamos de cantar. Levanto os meus olhos para um monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés tropecem, o seu protetor não cochilará. Certamente, o protetor de Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o Senhor protetor. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. O Senhor é o Deus da entrada e é o Deus da saída também. O Senhor que te guardou do ventre da sua mãe é o mesmo que te guarda hoje. O Senhor que te formou, que te viu ainda informe no ventre da sua mãe e te escolheu de lá para servi-lo, é o mesmo que está aqui hoje. Louve, adore o nome desse Deus, porque Ele não mudou. Você pode ter mudado, você pode ter envelhecido, você pode ter as promessas dele como esquecida, mas Ele não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Adore, 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 adore aquele que é digno de adoração, aquele que é digno de louvor, aquele que é digno de glória, porque só Ele merece toda a nossa adoração, porque Ele é. Quando você pensar, se estou à deriva, estou sem chão, lembre, o eu sou está com você. Ele é, simplesmente Ele é. Então adore ao Senhor pelo que Ele é. Esta manhã, nessa poucas palavras, espero que você tenha conseguido vislumbrar pelo menos um pouquinho do que pode acontecer a você quando você adora, quando você começa a reconhecê-lo, quando você começa a vê-lo com a grandeza com que Ele é. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele conseguiu ver e nada podia atingir o seu corpo, nada, nem a dor, nem a aflição. Ele simplesmente olhava para cima e via a grandeza de Deus. Você pode também conseguir ver a grandeza de Deus em meio à tribulação e ao caos em que você vive. Conheça melhor. Sandra, mais uma palhinha dessa música tão linda, nessa voz tão maravilhosa. Conhecer-te mais e mais.
conhecer-te mais e mais. Quero teu amor sentir, ó Cristo. Quero conhecer-te, trazer para mim o teu querer. Aleluia. E andar para sempre ao teu lado. Só então, Senhor, eu posso conhecer-te mais e mais, conhecer-te mais e mais. Amém. Que o Senhor possa falar melhor ao seu coração e que nós possamos, que eu possa conhecer melhor o nosso Deus, que nós possamos cada vez mais conhecer ao Senhor. Deus abençoe e tenha um dia debaixo das mãos abençoadas do Senhor. Amém.